Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que para mim é motivo de bastante alegria poder estar aqui nesta noite. Louvo a Deus pela vida da irmã Nayara, do pastor Anastácio. Minha cabeça não está funcionando direito hoje. Já perguntei, já ouvi, esqueci de novo. Mas Jesus é bom que a gente sempre acaba ouvindo alguém falar o nome do pastor. Deus me perdoe, pastor. Amém. Mas Deus abençoe, eu agradeço o convite. E me alegro poder reunir meus irmãos daqui, uma congregação que está no nosso coração, né? Como o esposo já falou, passamos uns dias aqui cuidando da igreja e os irmãos ficaram guardadinhos no nosso coração. Então, para mim é um prazer, uma alegria de poder estar aqui. Eu tinha até meditado uma palavra, mas vindo para cá, o Senhor me trouxe uma palavra e ela está muito forte, soando no meu coração. Então nós vamos ler esta palavra que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Aleluia. Peço perdão aos irmãos que eu achei que eu nem viria hoje. Eu até falei com o meu esposo, se eu não estivesse bem, que iria pregar ele, mas ele correu, né? Correu, falou assim, vai pregar. Passei muito mal sexta, ontem eu estive ali no velório da pastora Silvia, mas sentindo muito mal mesmo. Eu, quando cheguei em casa, tomei um banho, tomei um remédio, deitei, que a dor era insuportável no corpo, na cabeça. Mas por a glória de Deus, eu levantei melhor, hoje eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, meus irmãos. João capítulo 21. Glória a Deus, aleluia. E o versículo 12 em diante, vamos ler comigo? Disse Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tomou-o, dizendo segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós conhecemos muito bem a palavra do Senhor. Eu quero ser assim, o mais sucinta possível, não quero me demorar. Nós conhecemos muito bem a palavra do Senhor, os irmãos conhecem. Nós sabemos a personalidade do apóstolo Pedro. Todo mundo conhece. Pedro era um pescador de peixes, profissional, conhecia muito bem o seu trabalho, era mestre naquilo que ele fazia, até que um dia, Jesus, pegando o seu barquinho emprestado na beira do lago, para poder entrar dentro ali ele falar com a multidão que estava à beira do lago. Jesus emprestou aquele barquinho falando ali, e quando ele terminou, ele olhou para o apóstolo Pedro, para Pedro no momento, disse: Olha, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, mas você a partir de agora será pescador de homens. Pedro deixou tudo de lado,
deixou ali a sua pescaria, o seu trabalho, a sua profissão. E a partir daquele momento ele começou a seguir Jesus e se tornou um discípulo de Jesus. Aonde Jesus estava, Pedro estava junto com os demais discípulos. Mas nós conhecemos bem a palavra e Pedro era um dos que era mais chegado de Jesus. Havia lugares, havia situações, circunstâncias, que não eram todos os discípulos que eram chamados a estar com Jesus, mas era Pedro, Tiago e João. Algumas situações, só quem estava junto com Jesus eram esses três, e Pedro era um deles. Então ele tinha proximidade de Jesus, ele conhecia Jesus, ele viveu coisas que os outros discípulos não viu, mas ele viu, ele conviveu, ele caminhou com Jesus, aleluia. Quando Jesus mesmo subiu ao monte, ali houve a transfiguração, Pedro estava lá, e o próprio Pedro disse: olha, eu vou fazer 3 cabaninhas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. O Senhor falou a ele: Pedro, para com isso, não precisa disso, quando vocês descerem daqui, ninguém fala nada, isso aqui é segredo, ninguém fala para ninguém, não conta para as demais pessoas. Então Pedro vivenciou algumas experiências muito importantes com Jesus. Quando Jesus foi levado, estava perto de ser crucificado, quem foi para o Getsemane? Quem foi para o monte orar com Jesus? Pedro, Tiago e João. Mas antes disso, a palavra de Deus diz que Pedro estava com os discípulos reunidos, tomando ali a última Santa Ceia, participando ali daquele momento especial com Jesus, onde Jesus preparou a mesa, pediu que eles ali organizassem, prepararam tudo, colocaram ali o pão, o vinho, e ali Jesus deu um exemplo a eles desse memorial. Eles participaram e Jesus falou: olha, tem um que mete a mão comigo, esse vai me trair. E eles começaram a perguntar: Senhor, sou eu? Senhor, por acaso sou eu? Mas Jesus sabia quem era. Mas o Senhor também falou: Pedro, olha, Satanás pediu para se andar com a sua vida, só que eu não deixei, não permiti. E Jesus falando com Pedro ali, Pedro falou: Senhor, imagina, o Senhor, por onde o Senhor for eu vou. Se o Senhor for, morto, eu vou ser também. Aonde o Senhor for eu vou. E o Senhor olhou para Pedro naquele momento. Porque, irmãos, nós conhecemos a nossa vida, nós conhecemos o nosso interior, mas somente quem conhece verdadeiramente o nosso coração lá no íntimo é Jesus, é o Senhor. Nós às vezes pensamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos de verdade. É nessas situações, são nesses momentos que o nosso ser se revela de verdade, a nossa natureza, quem nós somos. E Jesus conhecia quem era Pedro. Jesus queria dar uma lição, mostrar para Pedro quem ele era de verdade, mas independente do que ele era, que ele poderia fazer, Jesus o amava e estava pronto a perdoar, a transformar a vida de Pedro. Da mesma forma é conosco, é com a gente nos dias de hoje. Nós achamos que somos perfeitos, achamos que somos os melhores, aí vem o Senhor e se revela a nós e mostra que nós não somos nada e que nós dependemos da misericórdia e a graça de Jesus sendo manifestada em nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo diz, quando ele ali, angustiado por causa daquele espinho na carne, por causa das revelações do céu, coisas lindas, inefáveis que ele viu, e para que ele não se engrandecesse, foi permitido um espinho na carne. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor, pedindo que o Senhor tirasse aquele espinho da sua carne. E Jesus, o Senhor, falou para ele: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. É a minha
Jesus na nossa vida. Se a gente for parar para pensar, de onde foi que Jesus te tirou? Aonde você estava? Qual era a situação que você se encontrava? Mas Jesus, como Ele é tão maravilhoso, Ele foi lá, te resgatou, te salvou, te transformou, deu um banho de sangue em você, perdoou os seus pecados, escreveu o seu nome no livro da vida e fez você se assentar no meio de príncipes e princesas. Aleluia! Esse é o Senhor que nós conhecemos, este é Jesus. Aleluia! Então a graça do Senhor é isso. Graça, favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui, mas Ele nos alcançou. A graça do Senhor nos alcançou. Pedro, naquela situação toda, não, Senhor, eu vou com o Senhor até o fim. Eu vou contigo até o fim. Se precisar morrer, eu vou morrer com o Senhor. Mas eu não te deixo, eu não te largo, eu não te abandono. Jesus foi orar. Pedro, Tiago e João subiram para orar com Jesus. Enquanto Jesus orava, enquanto Jesus chorava, enquanto seu suor se transformava em gotas de sangue devido ao sofrimento de Jesus, a dor que ele estava sentindo, porque ele era Deus, ele era homem como nós, mas ele era Deus também. Ele sabia, irmãos, igreja, irmãs, Jesus sabia a dor que ele iria passar. Ele sabia o tamanho do sofrimento. E o pior de tudo, além de carregar aquela cruz, além de levar os chicotes nas costas e ser dilacerado das suas costas, além daquela coroa de espinho que entrou dentro da sua cabeça, aleluia, daquela dor, da cuspida no rosto, Jesus sabia que no momento final, o Pai, por causa do pecado da humanidade que estaria sobre ele, não poderia olhar para o próprio Filho, por isso ele daria as costas para o Senhor. Essa foi a maior dor de Jesus na cruz do Calvário. Não era o sofrimento que ele estava passando, nem tampouco o peso do nosso pecado sobre ele. É saber que naquele instante, uma única vez, o Pai não poderia olhar para ele. Aleluia! Essa era a dor maior de Jesus. E ele suava gotas de sangue. E ele ia até os discípulos onde estava Pedro, dormindo. Aquele que iria até o final. Jesus acorda Pedro, Tiago, João, aleluia. Vocês não podem velar uma hora comigo, nem uma hora vocês podem orar comigo. E ele voltava e orava e clamava, aleluia. E Deus no céu enviou anjos que ali acompanhassem Jesus, estava ali consolando ele, porque sabia que o momento era difícil. De repente, Jesus se levantou, foi até eles, e eles ali sonolento, a palavra de Deus diz que chegaram os soldados, e Judas junto. E o mais interessante, eu acho essa passagem maravilhosa. Chegam os soldados, e Judas com eles. E sabe qual foi o sinal que Judas deu? Porque os discípulos eram iguais a Jesus. Pedro, Tiago, João, os discípulos, eles andavam tanto com Jesus, eles estavam tão próximos de Jesus, que eles falavam igual, eles andavam igual, até a fisionomia era idêntica. Eles não sabiam diferenciar quem era um, quem era o outro. Isso é ser discípulo, é ser igualzinho o mestre. Então quando os soldados chegaram, quando eles chegaram, se aproximaram de Jesus, Judas foi, e o sinal era: aquele que eu beijar, este é, prendei-o. Judas chegou até Jesus, e o sinal era o beijo.
foi lá, deu um beijo em Jesus. E Jesus olhou para ele, não apontou o dedo dizendo para ele, seu dedo duro, você que veio me entregar, como você pôde? Não. Jesus olhou para ele, sabe o que ele disse, irmãos? Amigo, aqui vieste. Será que nós seríamos capazes de chamar aquele que nos trai, aquele que nos entrega, aquele que vira as costas para nós? Será que nós temos a mesma condições, a mesma condição, igreja, de chamar de amigo? Mas esse é o Jesus que nós servimos. Seja qual for a nossa falha, a nossa imperfeição, Ele está pronto a perdoar, porque Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus de misericórdia, Ele é aquele que dá oportunidade ao pecador de se arrepender e voltar aos pés do Senhor. Aleluia! Esse é Jesus. Já pensou se Jesus fosse olhar para nós, irmãos, e fosse apontar todos os nossos defeitos? Tem alguém aqui que é perfeito, que nunca falhou, que nunca errou, nunca cometeu uma falha? Não! Mas nós temos um, aleluia, que quando nós erramos, quando nós falhamos, nós podemos entrar diante dEle, nos colocar diante da presença dEle e pedir perdão. E Ele está pronto a perdoar. Esse é Jesus. Ele está diante do Pai, dizendo: Pai, perdoa ele. Pai, perdoa ela. Ela é falha. Ela é assim mesmo, ele é assim mesmo. Mas eu derramei o meu sangue lá na cruz por ele. Eu derramei o meu sangue lá na cruz por ela. Eu paguei, aleluia, o preço. Esse é Jesus. É por isso que a Bíblia diz que não há amor maior que esse. Esse é Jesus. E quando os discípulos chegaram, Judas beijou, foram prender Jesus. O que Pedro fez? Desembainhou a espada e cortou a orelha de Malco. Ele era aprendiz de sacerdote, ele não podia, isso mesmo, né? Não podia ter defeito, ele tinha que ser perfeito. E Jesus falou: Pedro, põe aí, mete a espada na bainha aí, Pedro. Pegou a orelha e colocou lá. Glória. Jesus foi porque ele sabia que ele tinha que cumprir a palavra. Foi para isso que ele veio, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E Jesus foi levado para ser julgado lá diante daqueles homens. Foi julgado e Pedro, é aí que nós chegamos. Onde está Pedro? Aquele que falou: Jesus, eu vou contigo até o final. Eu vou contigo, Jesus, até a cruz, se necessário. Se for preciso morrer, eu vou morrer com o Senhor. Enquanto Jesus estava sendo julgado, enquanto Jesus estava sendo açoitado, enquanto Jesus estava sofrendo, Pedro estava longe, se escondendo com medo do que poderia acontecer com ele. Enquanto Jesus está lá e está sentado lá fora, uma pessoa vem e diz: olha, você parece com ele, você fala como ele, eu já vi você andando com ele. E Pedro olha e fala: olha, eu não conheço não. Imagina, aonde vocês tiraram isso? Nunca vi, nunca. E o julgamento continua, as coisas vão, madrugada fora, de repente outra pessoa: olha, você parece com ele. Já chegaram para você alguma vez e disseram: olha, você é diferente, você parece, você tem um brilho diferente. Esse é o brilho de Jesus na sua vida. E Pedro olha e fala: olha, não sei não, conheço não. E por última vez, Pedro estava lá sentado. Chega alguém e diz: olha, o seu falar te condena. Você se parece, você fala como ele. E Pedro, nervoso
Anda lavachurianda, lavanaia, sobre, me cansa, lavachai. Às vezes queremos mostrar para as pessoas que somos algo, mas Jesus conhece. Jesus conhece. Queremos mostrar por fora algo que nós não somos, mas o olhar dele penetra e ele sabe de verdade quem sou eu e quem é você. Ninguém se esconde desse Deus. O Salmo de número 139 diz: olha, se eu fizer a minha cama no céu, se eu fizer as mais profundas águas do mar, ali o Senhor está. Se eu subir ao mais alto monte, ali também o Senhor está. Aleluia! Ninguém foge da presença do Senhor. Ninguém foge deste olhar, irmão. Aleluia! Ele te conhece. Ele conhece você antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ainda entretecido lá dentro, ele já te conhecia. Conhecia a tua história, aquilo que ele havia planejado para a sua vida. Esse é Jesus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Jesus foi levado, foi crucificado. Passado 3 dias, ao terceiro dia, como diz a palavra, umas mulheres vêm gritando: olha, nós vimos Jesus. Maria Madalena, eu vi Jesus. Aquelas que foram levar o vento para preparar o corpo, olha, nós fomos lá, mas quando chegamos a pedra estava removida. E 2 anjos estavam sentados lá de fora dizendo: olha, porque procurais entre os mortos aquele que vive, vai e diga que ele ressuscitou. Aleluia. E elas foram. Pedro, quando ouviu a história, saiu correndo, porque ele precisava ver com seus olhos, mas não teve coragem de entrar. Não viu Jesus lá. Meu Deus. Aleluia. Mas Jesus foi aparecendo. Glória, Jesus foi se revelando. E a glória. última vez os discípulos estavam lá. E agora? A gente não sabe o que vai ser da nossa vida agora. Vamos pescar? Glória, glória, glória. Vamos voltar para a nossa função. O que a gente sabe fazer? Pescar? Vamos para o mar. Vamos pescar. E a palavra de Deus diz que eles foram para o mar da Galileia pescar. E joga a rede de um lado. Tentaram, mas não apanharam nada naquela noite. E de repente um homem lá na beira da praia: tem peixe aí? Não tem. Joga a rede do lado direito. E eles foram obedecendo. Quando eles puxaram a rede veio cheia de 153 grandes peixes. A rede veio cheia. Aí João olha: Pedro, eu conheço aquele irmão. Olha quem está lá, Pedro. Glória, glória. Pedro, na hora, não questionou, não falou nada, vestiu a túnica, colocou a roupa e lançou-se ao mar. Chegou à beira da praia, e quando chegou lá tinha uma fogueira acesa. Tinha pão, um peixe na brasa. E Jesus pediu para eles trazerem mais. Ninguém tinha coragem de perguntar: Jesus é o Senhor mesmo? É o Senhor mesmo? Quem que tinha coragem? Mas eles sabiam quem era Jesus. Glória. Jesus deu pão para eles. Jesus deu peixe, alimentou eles. Todo mundo quietinho, ouvindo ele. Pedro, ó, sem coragem para falar. Mas de repente a palavra de Deus disse: Jesus olhou para Pedro. Jesus perguntou: Pedro. Jesus não falou para ele: olha, Pedro, você me negou? Eu não falei para você que você ia me negar? Falei para você, Pedro. Não.
Jesus não apontou os erros dele, não. Jesus olhou para ele e perguntou: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Não apacenta os meus cordeiros, Pedro. Jesus continuou conversando e de repente Jesus olhou para Pedro. Mais uma vez Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Sabe por quê, irmãos? Jesus não queria um amor superficial de Pedro, um amor de amigo. Ele queria um amor de verdade, de entrega de verdade. A terceira vez Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro olhou para Jesus: Senhor, tu sabes de tudo. O Senhor sabe que eu te amo de verdade, Jesus. Aleluia. Naquela hora, irmãos, aleluia, Pedro foi consolado, Pedro foi transformado. E Jesus falou: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque a obra que Jesus tinha com Pedro era muito grande. Era necessário que ele passasse por aquilo e entendesse o amor de Jesus, porque o que Pedro iria passar mais para frente, somente aqueles que têm a marca de Jesus, que foram alcançados, que foram transformados por Jesus, poderiam suportar. Aleluia. Foi por isso que Pedro passou por tudo aquilo. Oh, Jesus é Deus. Mas nesta noite, o olhar de Jesus está aí diante de você. Aleluia. Jesus tem uma grande obra com a tua vida. Deus quer se revelar a você, mas tem que haver uma entrega de verdade. Ele não quer um amor superficial, uma entrega superficial. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala que eu amo, Senhor, eu faço, eu quero, mas é só da boca para fora, irmãos. E na obra do Senhor, aquilo que Deus tem, nós temos que se entregar de verdade. Aleluia. Porque as coisas de Deus não é brincadeira. Nesta noite o Senhor quer te fortalecer. Aleluia. O Senhor quer transformar a sua vida, quer curar a tua alma, quer transformar a sua mente. Eu não sei o que você vem carregando dentro de você, no seu coração, mas nesta noite Jesus olha para você e Ele quer te curar, Ele quer te transformar, Ele quer te restaurar, Ele quer te levantar, Ele quer escrever uma nova história para a tua vida. É isso que Jesus faz com aquele que se entrega de verdade. Ah, missionário, mas eu sou crente, eu estou todos os dias na igreja, eu estou aí fazendo algo do Senhor, mas será que não há algo dentro ainda que Jesus precisa transformar, Jesus precisa tratar, Jesus precisa curar? Pedro andava com Jesus todos os dias, dormia com Ele, amanhecia ao lado dEle, ouvia a palavra dEle, mas foi necessário um toque especial de Jesus para que houvesse uma verdadeira entrega. Não adianta a gente andar com Jesus, mas será que Jesus está andando com a gente? Será que Jesus está indo do ladinho da gente? Será que a gente pode ouvir a voz dele? Será que a gente ainda consegue ouvir a voz de Jesus? Aleluia! A palavra de Deus diz: olha, não endureça o coração, não endureçais o vosso coração. Aleluia! Você ama Jesus? Precisa ser curado por Jesus? Tem alguma coisa aí que Jesus precisa tocar? Quero nesta noite orar por você com a permissão do pastor. Fique em pé, igreja. Eu não vou continuar. Até aqui. Mas eu quero orar por você. Se você sentir sair do seu pé, sai.
está aqui. Eu posso sentir a presença dele. Aleluia, Jesus é tão maravilhoso, irmãos. Aleluia. Oh Espírito de Deus. O olhar de Jesus não é só para revelar as coisas, mas é para mostrar também o amor dele. Às vezes a gente se sente nada. Às vezes a gente se sente nada. As pessoas olham para nós e não nada. Você não é nada. Quem que é você? Aí Jesus olha lá no íntimo, lá no profundo. Aleluia. E esse olhar cura a alma, cura feridas que estão abertas. Aleluia. O olhar de Jesus é curador, irmãos. Aleluia. E o toque dele está aqui nesta noite, nesta casa. Aleluia. Rianda labachurianda lamanaia sorri canta labachai. Eu vou orar por vocês. Eu não vou descer porque eu estou muito bem. Mas eu vou pedir para o esposo, se o pastor puder também, por favor, colocar a mão sobre os irmãos enquanto eu oro. Eu creio que Jesus já está operando, porque a presença dele é muito real, é muito doce, é bem que nós podemos sentir. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te adorar nessa noite. A tua igreja está diante da tua presença. Aqui estão as tuas filhas, os teus filhos diante do teu altar. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe o que cada um deles tem passado. O Senhor sabe o que eles precisam nesta noite. Do teu toque, do teu olhar curador, restaurador, transformador. Há feridas que estão abertas, feridas que estão sangrando e doendo. Mas nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor toca agora, vai tocando agora, trazendo cura, trazendo saúde à alma, restauração, enchendo eles com teu Espírito Santo, dando a eles a certeza da tua presença. Derrama a tua graça sobre a vida deles, assim como o Senhor fez na vida de Pedro. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando agora, Senhor, em nome de Jesus, alcança, Senhor, a vida deles. Senhor, eu vejo o que está diante dos meus olhos, mas o Senhor sabe o que está passando lá no íntimo do coração, lá no profundo da alma. É algo que só o Senhor conhece. O Senhor sabe os pensamentos que eles saíram de casa, o que eles oraram, o secreto com o Senhor. E nesta noite é noite de cura. O Senhor está operando para a glória do teu nome. Espírito Santo vai consolando agora, vai demonstrando, derramando o teu amor sobre eles agora. E em nome de Jesus, eu quero profetizar a bênção do Senhor, a graça abundante do Senhor sobre eles. Senhor, que o Senhor venha se revelar no culto, no secreto, ó Pai, as maravilhas do Senhor, os propósitos do Senhor, os planos do Senhor para a vida deles. Assim como o Senhor se revelou a Pedro e levantou ele como um grande homem na face da terra. Senhor, aqui estão os teus filhos. O Senhor tem seus planos, os teus projetos, e que o Senhor venha concluir para a glória do teu nome, Senhor. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti.
Senhor é